Fala copywriter, meu nome é Roberta Santos, eu sou sócia fundadora e copywriter da Você Ligado, este canal que você está assistindo agora. Se você caiu de paraquedas, nós falamos sobre marketing, vendas, mais especificamente sobre copywriting e tudo para você ter sucesso no digital. E por que eu tô trazendo esse assunto que tem mais a ver com química? Porque eu cursei processos químicos quando eu era mais nova e por sorte ou não, enquanto eu estava fazendo a faculdade, eu também trabalhei numa loja de suplementos num shopping. E o que você tem a ver com isso? Já nos meus 17 anos eu descobri que meus pais não pagariam faculdade, que eu teria que me virar, e então tive que dar os meus pulos para me tornar mais produtiva, para alcançar todos os meus objetivos. Eu sempre fui muito ambiciosa, e embora este vídeo, tenha o título falando sobre Você Ligado, que sim, chegou nos múltiplos milhões de faturamento, mas isso tem mais a ver com a Roberta de antes, que precisou fazer algumas renúncias e estudar também sobre química, também sobre suplementos e sobre assuntos que eu vou trazer neste vídeo agora, para que ela conseguisse alcançar os objetivos dela. Então, sim, eu atribuo muito do meu sucesso a copywriting, a 90%, mas também eu não conseguiria aplicar tudo que eu tô te ensinando aqui se eu não tivesse entendido esses conceitos quando eu era mais nova. E eu digo quando eu era mais nova porque, infelizmente, você deveria saber disso quando você é mais novo, mas a gente não aprende essas coisas na escola. E muita gente não aprende nem, leva anos, tem gente que nunca nem aprende sobre essas coisas. Então vai ser um enorme prazer poder te contar um pouquinho mais sobre como você consegue melhorar a sua vida para você ter mais sucesso em tudo que você quiser. Esse vídeo eu trouxe o tema empresa, mas você vai conseguir aplicar essas dicas para ter uma vida mais produtiva e mais feliz. Então bora lá. A pergunta que eu mais recebo lá no Instagram, no perfil @RobertaSVL, que eu recomendo que você acompanhe caso você queira saber mais sobre copywriting, tô sempre compartilhando lá os bastidores dia a dia. E eu recebo a seguinte pergunta praticamente todos os dias, desde 2019, que foi quando eu abri aquele Instagram, que é o seguinte: como é que você tem motivação para trabalhar? O que te motiva? Qual é o seu porquê? Qual é o seu propósito? Porque muitas pessoas acreditaram, porque disseram para elas que elas conseguiriam ser mais felizes e satisfeitas se elas tivessem um propósito e se elas trabalhassem por esse propósito, por esse porquê. E sim, isso é um fato. Porém, muitas pessoas ficam se iludindo, achando que vão encontrar um propósito e não fazem nada porque não tem motivação, porque não tem propósito, e vira esse ciclo vicioso de como é que eu sou mais produtivo, como é que eu me torno uma pessoa mais feliz. Então, foi estudando na época lá da faculdade, 17, 18, 19 anos, sobre dopamina, serotonina e como isso pode afetar a sua vida, que eu revolucionei minha vida completamente. Eu era uma pessoa muito sonolenta, eu dormia muito, eu era considerada preguiçosa porque eu não queria fazer nada, além do que era o meu maior foco, o meu maior objetivo, que era estudar, fazer balé, treinar, eram essas duas coisas. Qualquer coisa além disso, eu tinha uma enorme preguiça de fazer, mas eu sabia que eu ia precisar encontrar recursos para me tornar uma pessoa um pouco mais feliz, porque eu era muito revoltada quando eu era mais nova, muito rebelde, para ficar mais produtiva, para sentir menos sono, para viver uma vida mais feliz. E o que eu percebi desde cedo? Que lá com os meus 18 anos, na época da faculdade, eu já conheci o YouTube. E eu já estudava através do YouTube. E era muito melhor estudar naquela época assistindo a um vídeo. Era muito mais agradável fazer essas coisas do que fazer outras que pra mim eram desagradáveis. Vamos dar um exemplo aqui. Eu não tinha problemas com constância, com ir pra academia, com treinar, fazer exercício físico. Mas se eu não tivesse começado desde muito cedo, eu com certeza teria esse problema, porque a gente se torna um pouco mais mimado por conta da falta ou do excesso de dopamina. E o que seria isso? Dopamina é um neurotransmissor. Então, por que isso tem a ver com química? Porque você consegue regular, dar uma balanceada nisso e fazer com que sua vida seja mais feliz, mais produtiva, que as suas emoções sejam mais controladas e dessa forma você consegue lidar melhor com a vida, canalizar as suas energias, porque o grande desafio das pessoas não é aprender marketing, é conseguir focar por muito tempo em uma coisa, é conseguir fazer a mesma coisa consistentemente, é conseguir fazer uma tarefa que é
dolorosa, é conseguir ultrapassar o medo de encontrar com um cliente, de fechar a venda. Então, tudo isso é muito biológico e muito químico e você consegue burlar o seu cérebro para que você consiga ter essa coragem, essa autoestima, para que você consiga fazer tarefas que antes eram muito torturantes e que te faziam procrastinar. Então eu fui estudar a ciência por trás disso para que eu conseguisse burlar toda essa preguiça que eu tinha, essa falta de motivação e chegar num ponto que assim, eu nem me pergunto mais o que me motiva, mas eu acabei sendo um pouco empática com essas pessoas por muito tempo, porque eu tinha simplesmente esquecido que eu tive que seguir todos esses passos para que eu conseguisse tudo que eu consegui hoje. Então vamos lá, quais são eles? Nós estamos numa geração em que tudo é muito rápido e muito fácil. E qual é a problemática? Bom, sim, você vai ganhar mais tempo de vida, né, com as coisas sendo mais fáceis e mais rápidas, mas o que você vai fazer com esse tempo de vida? Porque quando as coisas são muito rápidas e muito fáceis, como por exemplo, eu tô chateado, eu abro o Instagram, eu recebi um like, eu fico feliz. Eu recebo através desse neurotransmissor essa sensação de bem-estar. Então eu consigo burlar essa sensação de bem-estar com muitas coisas que não coisas que são benéficas para sua vida. Então você consegue sentir essa sensação de bem-estar fazendo o quê? Comendo mais do que deve, comendo brigadeiro, um chocolate. O chocolate vai te ajudar a ter mais dopamina, enfim, se sentir melhor. Quando você abre o seu Instagram, você recebe um like, você se sente melhor. Quando alguém te elogia, você se sente melhor. Quando você tá jogando um joguinho, você se sente melhor. Então, com isso, você cria esses vícios em coisas rápidas e fáceis de consumir. Por que é que TikTok está bombando tanto? Porque você recebe rapidamente todo esse pico de bem-estar. Quando você tem esse bem-estar tão rápido, o que acontece? Você fica viciado nisso. E é assim que você cria vícios, né? Por que alguém fica viciado em beber? Porque é bom, porque libera dopamina. Então, quando eu entendi que se eu ficasse muito tempo no celular, eu ficaria muito mais irritada, eu conseguiria estudar por muito menos tempo. Quando eu entendi que se eu ficasse jogando por muito tempo, eu ia ferrar com esses neurotransmissores e eu não ia conseguir sentir prazer em estar conversando com um ser humano. Quando eu entendi isso, o que foi que eu fiz? Eu comecei a me controlar como se eu fosse uma criança. Então, até hoje eu preciso fazer isso, só que hoje eu faço meio que de forma muito automática. Quando eu percebo que eu estou passando muito tempo no celular, quando eu estou assistindo televisão mais tempo do que deveria, tudo isso faz com que eu fique extremamente irritada por esperar um elevador. Eu fique extremamente irritada para estudar e trabalhar e evoluir. Então, quando eu entendo isso, o que eu faço? Eu começo a ter conversas internas com a criança mimada que eu mesma criei. Porque você, quando tem esse excesso de dopamina através de todos esses fatores que não vão te levar a lugar algum, o que acontece? Você não consegue se contar a seguinte história: olha, ao finalizar esse trabalho maravilhoso de copy, eu vou me sentir muito bem, porque eu realizei uma tarefa. Você também tem essa sensação de bem-estar quando você termina uma tarefa, mas por receber esses estímulos o tempo inteiro, por estar recebendo notificação o tempo inteiro, por estar, enfim, sempre com muitos estímulos, o seu cérebro não vai entender, a não ser que você conte essa história para ele, de que ao final você vai ter sim essa sensação de bem-estar. Então é tudo muito treinável. Como é que eu consegui adquirir tanto conhecimento, consegui ter tantos colaboradores e, enfim, evoluir tanto? Foi justamente por ter entendido que eu precisaria me treinar para encontrar esse sentido no sofrimento e sentir esses prazeres, né, essa sensação de bem-estar ao final de uma tarefa bem concluída, ao final de uma campanha que tem muito resultado. Então hoje eu não negocio mais comigo como eu fazia antigamente, como se eu fosse uma criança mimada, e é o que eu recomendo que você não faça, que é, por exemplo, eu preciso de uma liberação de dopamina, né, e isso é algo meio que inconsciente, você tá chateado e você quer comer um docinho para se alegrar, é isso que você pensa. Ao invés de fazer isso, que é um resultado bem automático que você vai ter, você vai apenas se dar essa recompensa ao final
da execução de algo que pra você é muito doloroso, que você acredita que não consegue, que você, enfim, inventa toda e qualquer desculpa pra não fazer. E ao final dessa tarefa você pode se recompensar dessa forma e começar a treinar o seu cérebro a agir cada vez mais, né, e pensar cada vez menos. Quando eu digo pensar, é sentir menos indecisão, ter mais coragem para arcar com as consequências dos seus atos. Então, tudo isso vai acontecendo ao longo do tempo. Sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Se eu estou viciado, por exemplo, em mexer no celular, eu vou descobrir, né, o que é na minha vida que me libera dopamina, mas que só atrasa a minha vida. Então, por exemplo, sou viciado em mexer no Instagram e no celular. O que é que você vai fazer em relação a isso? Você vai fazer um detox de dopamina, como os gringos chamam. Então você vai tirar por um dia inteiro, por exemplo, essa rede social que você usa. Ou você se apega à comida. Aí vai ser bem mais difícil, aí eu não sei como te ajudar muito bem não. Mas vai ser, por exemplo, como eu fiz, de começar a tomar café sem açúcar. Eu era extremamente mimada, queria tomar o café com açúcar. E o que acontecia? Tinha lá o pico de insulina, tomava cafeína, meu Deus, e aí depois tinha o crash, e de tarde eu ficava chateada e eu já não produzia mais tão bem, e aí o ciclo se repetia. Então, o que eu fiz? Comecei a tomar café sem açúcar, comecei a tomar uma quantidade menor, comecei a tomar em horários mais cedos para evitar esse crash, e tudo isso que vai gerando essa falta da dopamina. E é meio esquisito falar falta de dopamina, né, porque é um neurotransmissor, mas eu espero que tenha ficado claro pra você o que é essa falta, né, a falta do bem-estar em si. E aí, por exemplo, toda vez que eu percebo que eu estou entrando na minha zona de conforto, que eu já não lembro quando foi a última vez que isso aconteceu, mas quando eu sinto que eu preciso me desafiar, melhorar, evoluir, o que é que eu faço? Eu encontro a dopamina em situações de sofrência. Então, uma época foi começar a cortar o açúcar do café e tomar o café assim. Outra vez foi com relação ao exercício físico. Tava tudo fechado, etc. Eu comecei a subir e descer 16 lances de escada todos os dias, uma vez por dia. E isso faz com que eu pare de ser aquela criança mimada que só quer fazer o que quer, a hora que quer. Além disso, a gente sabe que a vida é dura, é difícil. Existe desafio na jornada de toda e qualquer pessoa. Eu jurava que eu ia fazer milhões e eu não ia ter mais problemas, que eu ia pagar todo mundo pra resolver meus problemas. E eu descobri que as pessoas são o problema. Você paga as pessoas, você tem que resolver o problema das pessoas e os problemas não acabam, meus amigos, minhas amigas, não acabam. E com isso, quem é que se sustenta no topo? Quem consegue lidar com esses problemas, quem consegue, acima de tudo, seguir fazendo as coisas com amor. E serotonina é o grande segredo. Sabendo disso, o que é que eu faço? Eu me faço feliz, porque felicidade é a chave da produtividade. Então, desde que eu descobri que eu precisaria estar mais feliz para produzir mais e seguir conquistando todos os meus objetivos, eu tratei de me fazer feliz. Mas não do jeito que a criança mimada queria, comendo brigadeiro, assistindo Netflix, jogando videogame, reclamando da vida e tendo tudo rápido e fácil. Não foi dessa forma. Então o que eu tratei de fazer? Entender que eu precisava, né, liberar esse hormônio do amor, que eu precisava, através desse neurotransmissor, mandar mensagens para o meu cérebro de que tá tudo bem, estamos felizes da vida, burlando o meu cérebro. Então, ao invés de ficar muito feliz com um brigadeiro, eu vou ficar muito feliz porque eu concluí uma tarefa. Já que eu preciso trabalhar, né, e fazer essa tarefa, como é que eu torno essa tarefa muito mais prazerosa? Então, às vezes, é pegar minha cachorrinha no colo e agradecer a Deus por poder trabalhar de casa. Às vezes, eu realmente tomo um café pra sentir ali mais feliz, mais prazer. Às vezes, você pode usar o recurso também de recompensa, né? Fiz tal coisa, recebo tal coisa. Eu não curto muito esse sistema de recompensas, porque já chega num nível assim que é difícil você ficar se recompensando. Mas quando você entende o que é que tá te trazendo toda essa inconstância, essa instabilidade emocional, toda essa frustração, ou às vezes mimo, né, de não querer isso, não querer aquilo, achar que não consegue isso, não consegue aquilo, você lida se alimentando com alimentos que liberam tudo isso. Então, ovos, espinafre, feijão, enfim, você pode pesquisar mais sobre alimentos que liberam isso, dormir bem também vai te ajudar. E todas essas coisas chatas que os mais velhos ficavam falando pra gente, a gente não levava a sério, pois é, se a gente fizesse,
talvez conseguíssemos mais coisas que a gente quisesse na nossa vida, né? Eu não vou me estender muito neste assunto, porque é novo no canal, mas se você gostou e gostaria até que eu trouxesse de forma um pouco mais técnica, ou talvez de forma um pouco mais prática, né? Mais nível coach mesmo, eu trarei com o maior prazer. Porque eu gosto de trazer aqui no canal tudo que vai além das palavras lucrativas, né? O nome do meu treinamento completo de copywriting se chama Além das Palavras Lucrativas, o famoso APL, justamente porque eu quero te ensinar tudo o que me ajudou a chegar lá. E eu não tenho dúvidas de que ter estudado mais sobre dopamina, serotonina e como tudo isso que a gente faz no nosso dia a dia interfere na nossa qualidade de vida e no nosso sucesso. E o que é sucesso? É você alcançar o seu resultado almejado. Então não tem a ver com fazer 10 milhões. Não tem a ver com ter um relacionamento saudável. Tem a ver com o objetivo que você quer para sua vida. Então se você quer ter mais qualidade de vida, você vai alcançar sucesso quando você tiver. Se você quer realmente ter um relacionamento, então você vai alcançar o sucesso quando você estiver no relacionamento. Então é o seu objetivo. E eu percebo que essa falta de objetivo e de até mesmo alcançar esse objetivo, né, de alcançar o sucesso, é pura e simplesmente por falta de conhecimento e por falta de ação. E a ação vai acontecer quando você entender melhor essa relação de dopamina, serotonina e como tudo isso afeta a sua vida. Se você gostou, deixa o dedinho no like, é muito importante. Se você quer mais detalhes, manda aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida também, vai ser um enorme prazer trazer esclarecimentos sobre esse assunto. Espero mesmo que tenha te ajudado. Um beijão e até o próximo vídeo.